Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. A Alessia apresenta o Ceará de Valores, que chegou para apoiar a juventude e fortalecer nossa identidade cultural. Um programa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que une cidadania, educação, cultura e inovação. São 3 trilhas formativas: liderança, inteligência emocional e habilidades para o futuro, cidadania, identidade e participação social, empreendedorismo, inovação e novas economias no Ceará. Em cada cidade polo, encontros presenciais e plataforma digital conectam 16 mil jovens em todo o estado. Com tecnologia, criatividade e colaboração, os jovens criam projetos de impacto para o futuro do Ceará. Projetos inovadores serão reconhecidos e premiados, dando visibilidade e oportunidades reais. Ceará de Valores é caminho, tradição e futuro. Bom, iniciamos a nossa gravação, né, o nosso Fox Colóquio de hoje, com o tema Política das Conveniências. O Fox Colóquio reúne, nesta edição, 2 mentes que olham o tabuleiro político sob lentes distintas, mas igualmente afiadas. De um lado, o cientista político Emanuel Freitas, com sua análise ancorada na teoria e na leitura dos movimentos de poder. Do outro, o publicitário e analista de política Ricardo Alcântara, os 2 colaboradores do Fox Poder, que enxerga a disputa eleitoral a partir das estratégias de imagem, narrativa e comunicação. O tema Política das Conveniências convida a, digamos, reflexão sobre o atual estágio da política brasileira e cearense, ainda marcado por uma polarização persistente, onde alianças se desconstroem, relações se refazem, se desfazem ao sabor das circunstâncias. Mediação minha, Fábio Campos, editor do Fox Poder. E o debate, a ideia é que a gente consiga jogar um foco nas engrenagens da política contemporânea, o cálculo, o discurso, as conveniências que moldam o jogo de poder em um país, em um Estado, em busca de equilíbrio. Mas antes de entrar na questão política propriamente dita, e não deixa de ser uma questão política, porque já se tornou, já entrou de maneira firme na disputa política brasileira, é exatamente o que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos 2 dias, né? Há uma ação policial diferenciada, a meu ver. Muitos estão fazendo a leitura de que mudou o paradigma das ações policiais nos enclaves, nos morros, aquela situação geográfica tão específica do Rio de Janeiro, né? Em vezes anteriores, e uma ficou muito famosa ainda no governo do Cabral, no Rio de Janeiro, na comunidade do Alemão, onde a polícia subia e os fugitivos, os bandidos, digamos assim, ou quem não queria confronto com a polícia, saía pelo outro lado, né, no emaranhado de uma floresta, ali é Mata Atlântica pura, né, e enfim, então ficaram famosos aquela cena. Mas dessa vez deu-se diferente. Na medida em que a polícia subia, em que muitos fugiam, encontraram o que estão chamando de paredão do BOPE. É uma situação... Uma boa marca, né? Onde o exército de Israel invadiu Gaza e não tinham para onde ir, porque esbarravam no outro lado, que era uma cerca que dá para a fronteira do Egito, não tem muito o que fazer, né? Enfim, é uma mera comparação.
mas que não equivale ao caso em que a gente está discutindo. E esse confronto no Rio é diferenciado, para mim, cria uma linha de diferenciação em relação às outras vezes, a maneira como se deu. Foi um massacre. Não vou entrar no mérito se eram bandidos ou não, o fato é que estavam fugindo. E quem está em fuga, enfim, ou é fugido, ou é procurado, ou é condenado, enfim, várias possibilidades que se dão aí. E isso começou uma guerra de narrativa, que todos que foram mortos ali foram mortos em confronto, e há 4 heróis, que seriam os 4 policiais que foram mortos em confronto. Bom, eu queria começar por aí, porque já virou debate nacional. Hoje, o André Fernandes, deputado federal aqui do Ceará, foi candidato a prefeito de Fortaleza, já causou uma polêmica lá na Câmara dos Deputados ao pedir aplausos à operação policial no Rio de Janeiro. Emanuel, vamos começar por esse lado aí e a dimensão política que isso tem também. Primeiro, análise dessa atuação da polícia. Segundo, vamos entrar para a dimensão política, que alguém da oposição, aliás, alguém da esquerda do governo já disse que foi o Freixo. O Freixo tratou como um ato de marqueteiro político, um ato de marquetagem política essa operação no Rio. Mas vamos lá, Emanuel, muito obrigado, Ricardo, pela participação no nosso Foco Coloco, voltando aqui a um modelo antigo, um modelo que nasceu ainda na pandemia, de entrevista, mas que as tecnologias, o avanço tecnológico melhora muito mais a qualidade. Emanuel, Ricardo, obrigado. Emanuel, sua posição, sua leitura sobre o que eu provoquei agora. Olá, Fábio, Ricardo, é um prazer estar aqui. Eu acho que tem uma dimensão técnico-política que a gente pode começar por ela, né? Que bom, você tem uma situação real, que é o comando da cidade e, em parte, do estado do Rio de Janeiro, pelas facções, que faz necessitar de uma ação forte do Estado, né? Mas essa ação ela parece ter acontecido com uma série de problemas de ordem técnica, né? Você tem, por exemplo, a imprensa não soube fazer a devida cobertura, eu penso, ao apontar lá um policial civil que estava há alguns dias tinha sido nomeado para uma função tal e já estava lá naquela operação. Ora, para uma operação de tão grande monta, né, de tão grande periculosidade como aquela, como é que você vai colocar um policial que estava há alguns dias em determinada posição? Ou há alguns meses, não vou lembrar bem. Mas isso mostra que era alguém que... Quantos? 41 dias. 41 isso. Como é que alguém que está com 41 dias num determinado posto vai ser escalado para uma operação daquela monta, né? Então, tem aí um problema que a imprensa... Emanuel, me perdoe. Qual era o posto anterior dele? Será que ele já não estava no comando? Não vou lembrar, né? Dirigente, Não, ele era recém-concursado. Recém-concursado. 41 dias que ele entrou na Polícia Civil? Isso, né? E aí, eu acho interessante porque a imprensa foi narrando isso como um ato de heroísmo, de bravio. Bom, pode até ser, né? Porque, de fato, o cara deu a vida, né? Perdeu a vida, melhor dizendo. Mas, quando você olha para a parte técnica do Estado... Você está falando da fragilidade de um policial jovem, aliás, recente, inexperiente, estar numa operação dessa, compreende? Isso, que mostra assim, que faltou um tanto quanto de técnica, né, que era necessária por parte do governo do Estado, da Secretaria de Segurança, para fazer essa ação. Do mesmo jeito parece ter... E a imprensa foi noticiando isso como heroísmo do policial. Eu acho que tem uma questão mais de fundo, que é mais importante. Outra questão, ainda no plano da técnica, é aquilo ali que ontem o chefe da Polícia Federal deixou escapar, que havia tido uma conversa entre ele, a Secretaria de Segurança do Rio e tal, mas que o Lewandowski vai lá e diz que a conversa de alto escalão não havia ocorrido, que era a conversa entre o governador do Rio... o Lewandowski praticamente empurrou o chefe da Polícia Federal lá. Exatamente, corporalmente. Essa conversa de vocês não chegou em Brasília, né? Isso, exatamente. Então, em sendo verdade, parece ser outro problema, então, de tecnia com relação a essa operação, né? Para a gente citar, assim, os menores. E, obviamente, teria uma repercussão política no Ceará,
já na noite de terça-feira, se não me falha a memória, você teve lá o deputado Carmelo gravando um vídeo lá no Pirambu, que seria o bairro originário de um desses sujeitos que haviam morrido lá no Rio de Janeiro, meio que convocando o governador a se preparar para uma possível retaliação das facções pela morte desse sujeito. A meu ver, uma atitude do deputado absolutamente irresponsável. Sim, mas que diz que é regida pela gramática das redes que a gente vive hoje, né? Assim, você não tem muita responsabilidade. Então, obviamente que essa ação seria utilizada politicamente também pelo governador, né? Um dos primeiros vídeos que circularam das ações da polícia lá era um vídeo que tinha a logomarca do Instagram do governador do Rio. Ou seja, você tá vendo as imagens da perseguição policial dos mortos e o convite a seguir as redes do governador, né? Pronto, como se me parece que a busca mesma de likes, né? E obviamente seria muito bem apropriado aí pela extrema direita, né? Agora, penso que mais uma vez esse episódio, e eu estou falando aqui pelo que eu vi estritamente da repercussão dele na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, eu vi vereadoras do PT, tá, em embates com vereadores do PL, né, em que eu não ouvi em nenhum momento essas vereadoras do PT falarem da necessidade de ações enérgicas do Estado para combater a criminalidade. O que elas falaram o tempo todo foi de vidas perdidas, de ação policial violenta, de que poderia haver inocentes, etc, etc, etc. Bom, isso a gente sabe, né? Falaram de vidas negras ceifadas. Isso a gente sabe. Mas o eleitorado também, que também é um eleitorado de esquerda, precisa ouvir da esquerda, que não custa lembrar, também passou pelo governo do Rio de Janeiro, né? Você teve lá a Benedita da Silva, você teve o apoio ao governo Garotinho, se a gente, Cabral. Né, se a gente lembrar, o apoio ao Cabral, o apoio ao Pezão. Então, não se trata apenas de erro da polícia, se trata também, a questão de fundo você tem uma população muito vulnerável a essa criminalidade. Em havendo uma ação da polícia, e uma ação violenta como essa, a única discursividade da esquerda não pode ser mais lamentar mortes de inocentes. Porque elas aconteceram, mas elas aconteceram tendo como pano de fundo uma situação de violência muito difusa para a qual a população precisa de uma saída, de uma solução por parte do Estado. E aí eu penso que mais uma vez o episódio mostrou, dentre outras coisas, a dificuldade da esquerda de discursar e de resolver problemas da alta criminalidade que nós temos no Brasil. Né? Que não é só uma discussão no plano dos direitos humanos. Eu acho que essa discussão é plenamente válida, ela é democrática, mas ela já está um tanto tempo exaurida, né? Porque a negação dos direitos humanos maior se dá da população, para esta população que é vitimada todos os dias pelo crime. Então, lamentavelmente, mais uma vez, eu observei, pelo menos aqui, falta dizer, a repercussão que houve na Câmara Municipal de Fortaleza, por parte de parlamentares do PT, é a repetição da mesma discursividade. Eu acho que a população já está cansada disso, né? Ela quer ver, de fato, iniciativas enérgicas por parte do Estado, que tem na polícia, vamos dizer assim, a objetivação do poder da violência legítima, que é monopólio do Estado. Né? Então, como o que a população quer saber de parte da esquerda e da direita, enfim, como é que esse monopólio do uso da força legítima pode ser utilizado de modo mais eficaz possível para combater essa criminalidade que graça, né, assim, quase que por todos os caminhos, por todos os cantos que a gente vê. E no cotidiano das pessoas, Ricardo, seu ponto de vista a respeito desse tema tão delicado, nós não queríamos estar debatendo isso, muito menos no debate político, mas ele está muito presente. Todas as pesquisas indicam que o maior problema hoje, antes se rivalizava, né, com a saúde, e hoje o maior problema em todas as pesquisas que a população aponta é a insegurança.
né? Todos os dois lidam com a vida, saúde e a questão da segurança pública. Ricardo, sua leitura a partir disso, já que esse debate entrou na política de uma maneira muito forte, mais do que nunca. Eu penso assim, Fábio, facilita muito compreender a natureza desses acontecimentos quando a gente se debruça sobre as reais motivações dele. Por que agora? Tá? Por que não há 20 dias atrás? Por que não daqui a 90 dias? Por que agora e por que ali? Tá? Por exemplo, uma coisa que tem sido levantada é o governador ele está em dificuldades eleitorais. Ele quer ser candidato ao Senado e todas as pesquisas indicam que Rio de Janeiro só teria potencial para fazer um senador eleito pelo segmento de direita. E que ele dificilmente retiraria essa primazia do Flávio Bolsonaro, que dispara nas pesquisas. Então, pode haver nisso uma motivação mesmo de marketing macabro, eu chamo assim, esse marketing da matança. Um outro aspecto é o seguinte: o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, nesse momento, estava invadindo muitos espaços que são ocupados pelas milícias. E as milícias são formadas por pessoas oriundas da Polícia Militar, na sua grande maioria. Realmente o comando das milícias. Ex-policiais, policiais afastados por irregularidades, enfim, alguns que se aposentam precocemente porque acham que encontram no crime uma oportunidade melhor de ganho. E que isso foi permitido ao governador ter um apoio maior do próprio corpo policial na operação, na medida em que sabe-se no Rio de Janeiro que, para a polícia, o combate às milícias é muito mais complicado do que combater o crime do Comando Vermelho, por causa desse conluio que existe entre policiais e milicianos. Ele é mais permeável do que o conluio que existe entre policiais e membros do Comando Vermelho, e o comando do CV no Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber aí duas coisas. Primeira é a influência do fator político-eleitoral numa decisão dessa, da espetacularização como a que foi montada. E, em segundo lugar, você percebe que o governador não faz isso sozinho. Quer dizer, o nível de estímulo que a polícia tem para se unificar na adesão a uma operação com esse vigor também é levado em conta. Né? Também é levado em conta, porque ele se dá no momento em que a polícia estava sensível à adesão a essa ação. Então, a gente, quando olha para isso, a gente vê que tem muitas coisas. O que é que eu estou querendo dizer? Tem muitas coisas que influenciam essas decisões e a forma como são feitas antes de que essas pessoas estejam realmente pensando em segurança, pensando no bem-estar da população, né? Uhum. As motivações, elas são, na verdade, maiores motivações externas à causa da segurança propriamente dita. Ricardo, vamos lá. Deixa eu lhe fazer uma provocação nesse sentido. Eu entendi perfeitamente o que você está dizendo, mas como será que a população, como um todo, e a população específica mais pobre, que está envolvida nesse cotidiano, sentirá e verá e reagirá diante do que aconteceu? Vamos lá. Você, como um experiente publicitário, um homem que já fez diversas campanhas políticas, conduziu diversas campanhas políticas, o que é que você acha como é que vai ser o uso disso e evidentemente que as pesquisas vão indicar o que é que a maioria achou a respeito dessa operação? Eu queria que você fosse um pouco para esse lado da história, como especialista que você é. Fábio, é preciso ver qual é o segmento eleitoral que o governador está mirando. Né? De onde é que ele espera que venham os votos que ele precisa para ser eleger senador e para ser bem-sucedido? Se eu fosse ele e se eu fosse candidato a senador, eu ia tentar o segundo voto da esquerda e da direita. Bom, mas ele está profundamente identificado com a direita no Rio de Janeiro.
São 2 votos. Eu iria nesse caminho, Ricardo. Estou respondendo a você. O que é que eu faria se eu fosse ele? Mas não parece que é isso que ele está buscando, porque o tipo de ação que ele moveu, ele é divisor de águas. É claro que existe um pensamento mais identificado com o pensamento, com o segmento conservador, que apoia esse tipo de ação, que sempre apoiou. Está aí porque não é à toa que o André Fernandes, que é um político extremamente ligado com as antenas digitais das redes sociais, já saiu pedindo um minuto de aplauso para essa ação. Ele sabe com muita segurança que ele está fazendo aquilo que o eleitorado dele espera dele, né? Então, isso e o eleitorado mais progressista, de classe média, ou mesmo o eleitorado popular mais organizado, ele segue numa outra linha de discordância em relação a esse modelo de ação. Então, para mim, ele buscou um segmento eleitoral. Então, o que eu quero dizer para você é que mais importante do que saber no total o que a população percebe disso, até porque ela não tem uma percepção homogênea, é saber o que o eleitorado que ele está buscando pensa. Nesse sentido, eu arriscaria dizer uma coisa que talvez seja até um pouco cínica, mas não é. Digo por pragmatismo. O governador foi bem sucedido até aqui. Ele foi bem sucedido até aqui. Porque ele fez poucas vítimas inocentes, até agora é o que se pode É o que se identificar. sabe até agora, né? Hã? É o que se sabe até agora. Sim, é. Mas é como você disse, se essas pessoas fugiram com assédio policial, elas já pode se imaginar que estatisticamente ali havia a grande maioria daquelas pessoas eram realmente pessoas de alguma maneira comprometidas com o crime organizado. O que eu Pois é, quero Ricardo. dizer, Eu não vou teve até cabecinha colocar. de criança explodindo, Pronto, eu vou até como de colocar outras vezes. uma imagem que fala muito. Primeiro, né? Não foi aqui, essa imagem ela diz muito, tá? Isso aí, essa imagem aí é histórica, né? Você vê mortos com roupas de camuflagem, enfim. E foi a população, segundo a imprensa, a cobertura, foi a população que pegou essas pessoas que estavam lá no outro lado do morro, né? Na área não habitada entre duas comunidades, e onde teria se dado esse confronto com o BOP, porque não foi a polícia que pegou. Você sabe que tem aí uma série de obrigações policiais que são obrigatórias, né, na hora de recolher corpos, que é perícia, é fotografia, não se mexe em situação onde há mortos, enfim, e nada disso foi feito. Isso aí aí é que está o Ministério Público, já está atrás disso, a própria polícia também. Quem foi que Eles levou tinham que ter esses corpos isolado para a ele? área para poder Claro, submeter a perícia policial. exatamente. Mas você imagina uma área que é de 300 e tantos mil metros quadrados. Né? É uma loucura é imenso, né? No fim das contas. E está aí. Aí alguns estão Dá para aí. cercar. O governador reclamou dessa imagem porque tiraram essas roupas camufladas, todo mundo ficou de cueca. Enfim, não houve perícia. Quem foi que levou esses corpos para aí? Está toda essa discussão aí e está dentro do que você colocou, Ricardo, de que o governador pode estar levando aí uma vantagem nas consequências desse fato a partir dessa imagem, que não foi a polícia que fez isso aí, por exemplo. Né? E quem fez? Foi a população? Com que ordem? De que forma? Por que fez? Qual era a ideia? Enfim, que isso era um trabalho, evidentemente, das forças de segurança. Eu tenho visto, inclusive, as comparações que têm sido feitas desse episódio com o episódio do Carandiru, que aconteceu durante o governo do governador Fleury em São Paulo. A semelhança é o número de mortes, mas são eventos completamente diferentes. Uma coisa é a polícia invadir um presídio onde os presidiários estão presos e fazer uma execução, um ato extremo, né, dentro de uma situação em que eles poderiam ter outras opções. Outra coisa é num combate em campo aberto, né? É diferente. Né? Então, quando eu digo que o governador, E para aonde os estariam as interesses armas? dele, Aonde estariam as armas aqui? Enfim, tem tantas questões para serem respondidas ainda nesse caso.
Não, Emanuel, inclusive, só um instante, só para concluir. pois não. O comando da Polícia Militar disse que a bateria das câmeras de vídeo estavam desligadas, estavam descarregadas. Não, ela Quer disse dizer, que a claro que há operação uma. começou. Não, Ricardo, só para esclarecer. A versão oficial, que a operação começou às 6 da manhã, tá? E que as baterias, em média, têm uma duração de 12 horas. E o fato entrou pela noite. E as baterias reservas não existem? Isso é Eu não sei nem se completamente. estavam devidamente carregadas, Ricardo. Eu estou dizendo só a Pois é, versão oficial. mas pelo histórico que a gente tem dessas ações policiais, não é difícil a gente suspeitar de que isso foi intencional, né, Fábio? Emanuel, Você tem um conjunto de coisas aí para serem ponderadas, né? Obviamente, toda a ação do Estado é uma ação que visa dividendos políticos, ainda mais a menos de um ano da eleição. Tem aí uma sucessão importante, Eduardo Paes, que é meio que oposição ao governador, né? Consta aí como o franco favorito na eleição, mais próximo do governo federal. Também a gente lembra que nós estávamos num momento de uma certa recuperação, né, da avaliação positiva do governo federal. De repente, você tem aí esse fato que une governadores de direita, né, para mostrar total apoio à ação do governador Cláudio Castro. Então, é como se o agendamento da imprensa fosse deslocado. Então, você tira o foco daquilo que estavam sendo recuperações e boas avaliações do governo Lula feitos, até mesmo a agenda internacional, traz de volta esse agendamento para aquilo que seria política de direita, né? E também você associa aí, é muito interessante, que no plano internacional, o avanço do governo dos Estados Unidos para aquilo que eles consideram terrorismo, encontra aqui, de repente, no Brasil, uma ação policial na qual o próprio governador nomeia como captura de narcoterroristas. Então, você tem quase que o mesmo espírito, né? Bom, se Donald Trump está em busca de terroristas e, de repente, no Brasil você tem narcoterroristas enfrentando o Estado, então você tem aí uma unidade de agenda, de gramática, né? Que vai deslocando aí o foco da atenção e do agendamento da opinião pública, ainda da opinião pública que depois vai se tornar do eleitorado no ano que vem para essa necessidade. E mais ainda, eu acho que também chacoalha aí ainda mais, eu penso, e a gente tem que ver as possibilidades dos usos disso, né? Tendo sido orquestrado ou não, preparado ou não, mas eu acho que as últimas pesquisas de avaliação do governo, elas colocavam, e isso já durante a eleição também do ano passado, colocavam que a segurança era o principal problema para os brasileiros. Uhum. E que, nesse quesito, apesar disso, governadores continuavam sendo bem avaliados, como é o caso mesmo do Ceará. Como é que o Ceará é tão violento e o governador é bem avaliado, né? Ou os seus índices de reprovação... E a população, todas as pesquisas indicam que a população continua dizendo que esse é o maior problema. Isso. Então, porque parece que a população está deslocando o problema da segurança para nível nacional, né? E, de repente, vem uma ação como essa, que toma que durante a terça, quarta-feira, foi o grande assunto nacional. Então, de repente, a população brasileira, que já aponta a segurança como principal problema, se vê ali diante de uma coisa para, de fato, dizer o governo precisa fazer alguma coisa. Tanto assim que essas movimentações, idas e vindas de declaração de autoridades do Rio com relação à suposta não ajuda do governo federal, preocuparam o governo federal, preocuparam o presidente Lula, e penso eu que o fato, então, pode ajudar ao governo federal, ao governo Lula, a entrar, de fato, nessa seara da segurança pública. Porque, inclusive, os parlamentares... É a história da faca de dois gumes. Exatamente. Provoca de um lado, mas também gera uma reação que é uma federalização do combate ao crime organizado. Isso. E aí, qual foi a reação? Presente e pedida por todos da direita. Isso.
E a reação, novamente, dos parlamentares do Aliás, PT... Emanuel, me perdoe dizer, mas essa é uma marca, por exemplo, de Ciro Gomes. Ciro Gomes defendeu com ardor a última campanha em que ele foi candidato a presidente, 2022, não é isso? 2022, né? Sim. Exatamente isso, que, olha, não adianta, ficou até meio complicado na hora que ele, já trazendo aqui um pouco para o Ceará, que ele começou a fazer uma crítica, né? Atendendo digamos, a uma demanda dos novos aliados, uma crítica muito dura à política de segurança do Ceará, né? E, ao mesmo tempo, a grande defesa que ele faz é da federalização do combate ao crime organizado. Mas continue, Emanuel, perdão para atrapalhar. E aí você viu reações de parlamentares do governo, especialmente, dizendo, olha, parte da culpa aí, da responsabilidade é do governo do Rio, que, inclusive, se opôs à mudança lá da legislação, tal. Bom, eu acho que mudanças na legislação, elas são mudanças a longo prazo. O que a população precisa ver, de fato, é um governo que haja, né? E que haja no hoje. Então, acho que esse fato está servindo, pode ser uma oportunidade, um cavalo selado, para que o governo federal, leia-se, o governo Lula, o PT, a esquerda, entre de mão cheia no debate sobre segurança pública, né, que até então não consta. E quando os parlamentares fazem isso, fazem no plano dos direitos humanos, e não no plano do combate efetivo à criminalidade que o Brasil precisa enfrentar, né? Professor Emanuel Ricardo, eu comecei a rir aqui um pouco, porque lá vem de novo a história, e provavelmente corroborada por uma ação federal no combate ao crime organizado, que é o Ceará, como 3 vezes mais forte, ou coisa que trabalha em cima também da questão da segurança. Esse tema já está aqui absolutamente presente, né? Você pega todas as falas mais recentes aí da oposição ao governador, incluindo Ciro Gomes, que entrou nesse debate também da segurança aqui local, as falas do André, que virou meio que o porta-voz dessa composição aí, quando não está Ciro ou não está Roberto Cláudio, não se sabe ainda de candidatura de Ciro. Isso aqui é a última entrevista, o último café da oposição, né, que foi quem deu a coletiva, quem falou em nome de todos foi o jovem deputado federal André, que por pouco não virou prefeito de Fortaleza. Enfim, aí, como eu já queria, Ricardo, trazendo aqui para o Ceará, que é daí o tema política das conveniências, né? Quem imaginaria há pouco tempo atrás, 2 personagens importantes da política do Ceará, Ciro Gomes e Roberto Cláudio, aliados ao bolsonarismo aqui no Ceará, né? Então, e evidentemente que esse tema de segurança pública vai ser marcante também aqui no Ceará, Ricardo. Bom, a população, de certa maneira, já está um pouco acostumada a ver essas mudanças de barca. Sim. Né? Isso não é uma coisa assim que... É curioso, Ricardo, virou próprio da política e ninguém liga mais para isso, não é? Antigamente era um problema, mudou de posição, se aliou com o rival, olha o que ele dizia antes do rival, e virou lugar comum, enfim, ninguém... Enfim. Eu não diria que isso se tornou uma coisa nula. Não é banal, não é banal. Do ponto de Não é vista banal. Não é banal, mas é compreendido. É assimilado com mais rápido, é metabolizado com mais velocidade, devido ao hábito, né? O corpo social identifica a substância, está acostumado a absorvê-la, absorve mais rápido. Absorvendo mais rápido, memoriza menos. Então, esse é o processo que acontece. Agora, resta saber até que ponto esse discurso ou pode ser eficaz. Quando a gente vê as experiências anteriores... Qual discurso você está falando? Discurso de estadualização do problema da segurança e de trazer o problema aqui e jogar isso em cima do governador com a força com que esse pessoal da direita faz, né? E se o Ciro Gomes vier a se compor com eles, vai ter que encontrar uma mediação entre esse discurso que ele fazia
né, de uma compreensão mais séria e consistente de que esse problema ele passa por outras esferas, né, a nível nacional, de integração de uma política nacional de segurança pública e também mudanças na legislação, enfim, tudo isso que nós estamos acompanhando. E, e esse pensamento mais rasteiro do imediatismo, da cobrança imediata ao governador. Como é que a gente tem visto das experiências anteriores? Esse tema é um tema que é muito relevante para a população, mas como a população lida muito cotidianamente com isso, ela também compreende a complexidade desse problema. Ela consegue identificar que as propostas mais simplistas, elas não conseguem formar um conjunto de força majoritária suficiente para eleger cargos majoritários. Porque no transcurso da discussão do processo eleitoral, a população começa a perceber a superficialidade das soluções apontadas. E até porque muitas dessas soluções apontadas são coisas que a população começa a perceber que o governo adota, porque o governo percebe que isso é uma queixa, é uma demanda, vai e atende. Mais polícia, mais arma, mais viaturas. Isso o governo tem feito. Isso é possível mostrar um gráfico de crescimento exponencial. Isso aí. Aliás, é interessante, né, Fábio e Emanuel, porque é crescente, né? Se você pega do governo do Lúcio Sim. para cá, há um crescente aparelhamento da Polícia Militar, tanto em quadros quanto em equipamentos. Ele não entra em declínio em nenhum momento, né? É crescente a dedicação e o empenho do governo nesse sentido. Então, é assim, é uma questão, para resumir, que eu acho que ela é uma preocupação grande da população, mas que ela, por si, como carro-chefe de campanha, já provou que não vai eleger ninguém. Aqui no Ceará, não. Historicamente, elege parlamentar. Desde Sim, Moroni Torga, claro, que se tornou claro. vice de Tasso Gereissati, era algo inimaginável também. Não era fácil imaginar, na época, o tucanato tal, colocar um vice como o Moroni Torga, um policial federal, né, exatamente por causa dessa pauta. E desde então vem elegendo parlamentares aí, não é à toa que tem uma bancada da Isso, bala enorme lá é, no Congresso Nacional, no Brasil inteiro. no Brasil inteiro. Emanuel. Eu acho que tem, assim, os contextos vão mudando, né? Bom, se a gente lembrar da primeira eleição do Cid, ela foi a eleição da promessa do Ronda do Quarteirão. Verdade. Tá? Então, assim, ao fazer essa promessa, ele trouxe para a disputa estadual a segurança pública. Só que sob um outro aspecto, o aspecto do aparelhamento, como você está chamando a atenção, né? Depois, todas as vezes que o Wagner se candidatou para o executivo, depois do motim, ele foi apresentado pelos seus adversários como candidato do motim que teria produzido a onda de insegurança do Ceará. Então é como se ele fosse quase o pai fundador dessa onda de violência. Era assim que os opositores, leia o governo, tratou de apresentá-lo. Seja nas 3 eleições para a prefeitura que ele disputou, seja também na eleição para o governo. Então, assim, de certo modo, essa pauta da segurança também estava nessas disputas, né? Como anti-imagem. Então, não é bom votar no Wagner porque ele produziu a onda de coisas que está aí. Agora, eu penso que na eleição de 26, aí não tem como essa... que nós temos agora, Ricardo, imagens. Nós temos distritos dos quais as pessoas são expulsas. Nós temos cenas da polícia fazendo comboio para moradores saírem das suas casas a mando das facções. Tudo isso está devidamente registrado pela imprensa. E, mais do que isso, pelas pessoas. Então, eu acho que agora, na eleição de 26, a gente terá esse discurso, mas a gente terá também a materialidade dele. Será uma discursividade material, né? com dados empíricos. Então, assim, penso que vai forçar o governo, né, humano, de fato, a se defender nessa seara. E, obviamente, que um dos movimentos mais fáceis é jogar isso para a legislação federal. Né? Quer dizer, o problema é com o parlamento, né? O problema não enfim, do Estado. Mas eu acho assim, que agora o contexto será outro. Né? O contexto, de fato, será
de uma exigência, de uma discursividade do candidato do governo, no caso o próprio Elmano, se ele for candidato à reeleição, de mostrar-se, então, de discutir, de debater com os seus adversários. Aí eu acho que ajudará a oposição, esse candidato não ser o Wagner, né, porque aí teria todo esse imaginário novamente mobilizado, mas ele terá de discutir de fato com a oposição isso. Bom, o Ceará hoje ele está nesse quadro, não é mais o quadro quando o Wagner era candidato. Eu lembro que em 2006 o Coronel Gondim foi candidato, né, já faleceu, e ele dizia que quando ele fosse eleito governador do Ceará, a bandidagem teria 24 horas para deixar o estado. Né? Ele não foi eleito, obviamente. Naquele momento, 20 anos atrás, essa promessa era uma promessa falaciosa, não tinha razão de ser, né? Eram palavras ao vento. Mas pense que em 2026, o cotidiano do Estado, os números, as imagens do Ceará serão outras. E aí eu penso, sim, que esse discurso encontrará uma legitimação que não teve nas eleições anteriores, por conta desse estado de coisas. Né? E aí, por isso que eu digo, aí também o presidente Lula precisará... Essa legitimação ela sempre teve. Ela nunca foi, e acredito que dessa vez também não será, decisiva. Sim. É só isso. O que é que será decisivo, Ricardo? Olha, Fábio, é difícil dizer com um ano de antecedência se a gente olhar para as outras eleições e ver o que é que nós falávamos anos antes e o que é que aconteceu de fato. Ricardo, deixa eu lhe provocar. A famosa frase do marqueteiro americano, do Bill Clinton, é economia, é economia. É economia ainda o carro-chefe da força de uma candidatura? É ela que determina ainda, já que há outras questões tão importantes, né, e relevantes. Você vai para a Europa, é economia, nos Estados Unidos é economia, no Brasil é a economia. O Plano Real deu uma vitória 2 vezes em primeiro turno para o Fernando Henrique Cardoso. Né? E, na sequência da piora da economia brasileira, o Lula se ascendeu ao poder. Que fatos determinantes são esses? E uma pergunta para os dois, bem específica, que tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo. Um desempenho positivo do Lula na candidatura à reeleição, ele que já admitiu que será candidato, podendo ser pela 4ª vez presidente da República, algo que já era inédito, 3 vezes, 4 vezes, então. Bom, Elmano de Freitas, um desconhecido, embora tenha sido candidato a prefeito de Fortaleza em 2000, mais de 10 anos, mais de uma década antes, se elegeu no primeiro turno com 56% dos votos. Evidentemente que essa vitória acachapante se deu no rastro de uma vitória também importante do Lula aqui no Ceará. É isso que vai se dar. A eleição do Ceará vai depender dessa nacional, está umbilicalmente ligada, e principalmente em cima da personalidade chamada Luiz Inácio Lula da Silva? No meu ver, essa questão da economia, ela influi no processo eleitoral de uma maneira muito ampla e extensa, né? Assim, não é uma questão a mais. Ela não é uma questão pontual como as demais, porque ela produz um humor. O estado de espírito do país se forma em torno disso. Não quer dizer que esse assunto sozinho seja decisivo, né? Mas ela forma o estado de espírito do país, né? E torna mais difícil a vitória de candidatos que sejam reativos ao governo, que sejam de oposição, porque a população, o coeficiente de desespero da população já está muito baixo, né? Então é mais difícil você gerar no eleitor essa emoção da revolta, que é a emoção típica do candidato de oposição quando ele enfrenta um governo forte, né? Ele precisa revoltar o eleitor para produzir um resultado. É difícil revoltar a população quando ela está. É difícil revoltar um homem bem alimentado. E não quer dizer que o Brasil esteja bem alimentado, mas comparativamente, nós estamos enfrentando hoje uma situação
É mais fácil do que em outros momentos que nós passamos, por exemplo, como no final do governo da a presidente Dilma e aquele terror que foi atravessar o governo do Temer, o início da pandemia e tudo mais. Então, é dessa maneira que eu percebo esse fator, entende, Fábio? Não o analiso como um fator a mais, pontualmente como os demais, como saúde e segurança são. Compreendo. Emanuel? É, em sistemas que têm reeleição, como o nosso, né? Obviamente que os governantes sempre serão, os incumbentes sempre serão, vamos dizer, o centro da disputa, né? Porque ou estará se prometendo a continuidade daquilo que está muito bom, ou a ruptura daquilo que está muito ruim. Então, é como se o governo em tela fosse o ponto de partida, tanto para a oposição como para si mesmo. O que acontece é que, como você tem aí uma direita que ainda não sabe quem será o seu grande candidato, né? Uma vez a condenação do Bolsonaro e ainda a não escolha desse nome, então você tem aí um acúmulo de forças a preço de hoje mais no governo do que na oposição. Então penso que será interessante. Quem é que, no caso, olhando a disputa no Ceará, penso que será mais interessante nacionalizá-la para o governo do que para a oposição, né? E o governo deverá nacionalizá-la não apenas, penso eu, mostrando o governo 3 vezes mais forte, que continuará 3 vezes mais forte, né? Mas penso que como o Bolsonaro sai da disputa pessoalmente, o candidato do governo aqui deverá o tempo todo estar invocando o fantasma de Bolsonaro, tentando colocando, né, no candidato de Bolsonaro, embora Bolsonaro não esteja presente, mas esse daí é o candidato de Bolsonaro, tentando aí capitanear o máximo possível da reprovação do ex-presidente aqui no Ceará, colocando o seu fantasma sobre esse candidato, que penso eu que seja, inclusive, o grande dilema do Ciro Gomes, né, a preço de hoje, porque o Ciro, sendo o candidato desse grupo, precisará pedir votos ao presidente desse grupo. É muito simbólico que na filiação dele ao PSDB, ele olha para esses grupos, para esses políticos aqui do Ceará e diz assim: no plano nacional, nós temos muita divergência, mas aqui no Ceará não. Ora, mas se juntando a eles aqui no Ceará, com quem o Ciro tem convergência, esse grupo exigirá dele, porque esse grupo a preço de hoje, o que tem mais votos como oposição no Ceará. O grupo do Ciro, leia-se Ciro, Roberto Cláudio, Sarto, é um grupo, de derrotados nas eleições recentes. Então, ele não tem capital eleitoral para dizer assim, olha aqui a minha força. Quem tem é esse grupo. É André Fernandes, é Priscila, é Eduardo Girão, etc, etc. Então, esse grupo tem um candidato a presidente. Em dando seu capital eleitoral para o Ciro, exigirá do Ciro uma fidelidade também. Então, penso eu que seja a grande questão para o Ciro hoje. Ele ser candidato, ele vai assumir que precisará. Não é só ele que vai dizer como é que as cartas vão se dar, ele precisará também reger parte da sua campanha pela cartilha desse grupo, né? Então, e aí, de repente, o Ciro vai se ver pela boca do governo, anunciado como um candidato do bolsonarismo, né? Então, eu acho que a nacionalização, no caso do Ceará, a nacionalização da eleição será mais interessante para o governo por conta da reprovação que o Bolsonaro tem aqui, né? Não chega... Ricardo, o Emanuel aí tocou uma série de pontos importantes. Ao que me parece, não existe, Ricardo. Eu queria sua leitura aí, estou lhe puxando, Ricardo, a sua parte aí de sua trajetória profissional. Eu me lembrei até do Lúcio Alcântara agora, a dificuldade que ele teve naquela campanha, que o candidato a presidente dele era o Serra, mas ele não fazia campanha para o Serra. Como é que vai ser aqui se Ciro for candidato? Não existe candidato solo a governador que não se cole a um candidato ao presidente? Isso tem alguma chance de funcionar, Ricardo? Olha, Fábio, isso vai depender muito das pesquisas, né? Todos orientam suas estratégias muito em função dos potenciais
que as pesquisas mostram e das vulnerabilidades, né? Vai depender muito das pesquisas. Se a direita vier a ter um candidato forte, competitivo, que tenha um percentual crescente de votos no curso da pré-campanha, ele o Ciro, ou aquele que vier a ser candidato da oposição, que tender a se associar mais a esse nome, e quanto menos viável também ele se mostrar. Eu acho que a pesquisa é muito o parâmetro disso tudo, sabe? Quer dizer, do potencial que for percebido nesse tipo de associação. Mas eu concordo com o Emanuel nesse aspecto. Hoje, numa leitura de hoje, eu vejo a campanha no Ceará com esses movimentos do Ciro serem nacionalizadas, ele ser capturado, né, fortemente por essa narrativa do candidato do governo, da candidatura do governo, de que ele representará no Ceará esses interesses da extrema-direita, ele vai ser muito mimetizado, vão tentar mimetizar muito ele a isso. E não é muito difícil. A figura do Ciro não é muito difícil de colar nisso, porque ele é uma pessoa de expressão muito autoritária, expressão muito forte, enfática, né? E isso cola nisso. Você percebe, por exemplo, assim, eu lembro que o Zema, Romeu Zema, é da extrema-direita quando as pessoas falam, mas eu não lembro disso quando eu olho para ele. Ele não parece isso, não é Sim. verdade? Quer dizer, numa eleição, num processo eleitoral de exposição de imagem pessoal, né, em que se cria um foco de construção da esperança muito em torno de uma personalidade, a personalidade do candidato ela é muito importante para a gente perceber o que é que adere ou não a ela, né? E o E a personalidade do autoritarismo, ele adere ao governador? Ciro. E a personalidade do governador? Como é que você configura? Qual é o retrato que você vê? É mais um Zema? Ou o que é? O Elmano, Sim. o Elmano é um retraído. Eu estou perguntando porque você disse o potencial grande É, opositor do governador Elmano é. é o Ciro Gomes, que, na sua leitura, passa uma ideia de homem de forte, de autoritarismo, enfim. Daí a minha pergunta sobre o Elmano. O que é que o Elmano passa? O Elmano é um retraído. O que é que significa O isso? Elmano, se ele passar 20 anos no poder, ele não cria uma liderança forte, pessoal. Isso é bom ou ruim? É ruim, é ruim para ele, ele sabe disso. Ele não tem essa liderança, ele não tem. Me lembra muito no certo sentido, né? Porque isso faz muito tempo e muito diferente, mas me lembra um pouco o Lúcio Alcântara, né? Uhum. Que era um governador que tinha um governo bem avaliado, mas não conseguia capitalizar para si essa avaliação ao ponto de se afirmar como uma liderança autônoma, né? Então você está O- dizendo você está dizendo, então, Ricardo, olha a minha provocação. Boa, gostei do que eu vou provocar, Ricardo. Você está dizendo que o Tasso e o Ciro do Lúcio são o Cid e o Camilo. sim, em relação ao humano, sim. Agora, o humano deverá fazer uma campanha muito montada, e acho que essa é uma estratégia de comunicação que já vem sendo seguida de um tempo para cá, principalmente depois que Chagas Vieira assumiu a Casa Civil Sim. do governo, que é o candidato, quando a gente olha, o candidato não é o Elmano, o candidato é o governo do Elmano, né? Ele é muito centrado mais nas realizações do que qualquer significante simbólico de projeção da imagem do candidato. Né? O Ela não se Emanuel, projeta na campanha. É como se a comunicação do governo já admitisse de antemão essa dificuldade e trabalhasse com os instrumentos que tem. O nosso candidato não é o Emanuel, Elmano, é o governo do Elmano. Ricardo, muito interessante o que você está dizendo. Então, nós temos, Emanuel, uma despersonalização da candidatura. Então, o que importa é o governo e não quem está à frente. Não é o que importa. Claro que quem está à frente importa, mas o peso maior aí há uma despersonalização aí de uma possível campanha se dando nesse caminho tão instigante, interessante que o Ricardo estabeleceu, fazendo comparações, inclusive históricas. E quero saber se você concorda com essa ideia de Lúcio Alcântara é o Mano de Freitas. Sim, olha, enquanto o Ricardo falava, eu estava lembrando do Maquiavel, o que ele diz lá no Príncipe, que
Se um príncipe conquista um principado com tropas e armas de outro, né, e não com tropas e armas próprias, com a virtude de outro e não com a virtude própria, ele está constantemente em perigo, porque essas tropas são fiéis àquele chefe que as dispensou para ajudar esse novo príncipe. Se a gente lembrar, quando o Tasso Gereissati tirou o apoio ali ao Lúcio na reeleição em 2006, vários foram os deputados do PSDB que foram apoiar a candidatura do Cid Gomes. Eu lembro que dos pouquíssimos deputados que ficaram com o Lúcio, era o Adail Barreto, né, que depois se candidatou Era líder. Prefeitura de Fortaleza. Bom, muito poucos, que não lembro nem de contar aqui nos dedos. E a tropa de choque que o Elmano tem na Assembleia é uma tropa de choque camilista também, né? Que são fiéis ao Camilo. As movimentações no interior do PT, de grandes filiações, inclusive a do próprio Evandro, todas elas foram levadas a cabo pelo Camilo e não pelo Elmano. Então é ainda um governo regido por essa sombra que está o tempo todo ali, né? O Camilo é o grande chefe do Ceará. Tanto assim que, tão logo surgiu aí a possibilidade do Ciro vir a ser candidato, se evocou logo a figura do Camilo para salvar o governo, porque, afinal de contas, é o legado do Camilo que está em jogo. E isso também pela oposição, porque, como você mesmo, Fábio, lembrou, e tantos outros aqui na imprensa cearense comentando os discursos do Ciro na filiação, o seu alter ego era o Camilo e não o Elmano. Né? Então, assim, parece que está claro na ordem das coisas que o poder, na verdade, não é do Elmano, é do governo. Parece que é do Camilo. Parece que ele continua a ser o líder do governo, Camilo, na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque a sua eleição se dá com as tropas de outro, não são com tropas próprias. E passado 3 anos, ele não foi capaz ainda de fazer. Se você pegar as mesmas secretarias, parte delas é continuidade do governo Camilo. Né? Então... E assim foi no primeiro governo do Camilo em relação ao Cid. Mas eu não acho muito inteligente se você tem uma disputa eleitoral, você estabelecer como alvo principal quem não vai ser candidato. No caso, Camilo Santana. Ricardo, você quer falar? Porque aí já entra uma outra característica do Ciro, que é essa coisa muito figadal dele, né? Muito visceral, muito emocional. Né? Realmente esse não é digamos assim, não é o melhor foco de combate para ele, não é o melhor alvo. Não é foco, é alvo. Não é o melhor alvo para ele. Né? Inclusive porque a grande força da candidatura do Ciro é exatamente o contraste que ela estabelece com a personalidade do Elmano. Né? Se essa candidatura fosse contra o Camilo, por exemplo, seria um pouco diferente, porque o Camilo, embora num estilo diferente do Ciro, é um personagem político com uma personalidade muito, muito consolidada, muito forte. Né? É impressionante a empatia do Camilo quando ele anda nas ruas em contato com as pessoas. Quando a gente vê as gravações, não as editadas, mas as gravações brutas disso, o material que as câmeras captam na rua, das reações das pessoas com ele, é uma coisa impressionante, Fábio. Uma vez uma pessoa, durante a campanha do Elmano, me mandou esse material. Só dá uma olhada nisso aí. Mandou 20 minutos de caminhada assim na rua dele. É impressionante. Eu não vi aquilo nem no tempo em que o Tasso era o galeguinho dos olhos azul. Não é fácil enfrentar o Camilo Santana no Ceará como adversário. Mas você vê, o próprio slogan do governo do Elmano é o governo que não para. Quer dizer, o personagem é o governo. É o governo que não para, né? Bom, gente, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. Tem muita coisa para tratar ainda. Deixo só para o Emanuel fechar esse comentário a partir do que o Ricardo disse. Eu acho que vocês desenharam muito bem o que vem por aí. Hoje, a política, o nível de instabilidade, eu acho que isso foi gerado aí pelas novas tecnologias. Isso é uma questão no mundo todo. Na política, as coisas
se elas mudavam, tinha aquela famosa frase que os mineiros usavam, que o Ulisses usava, que você olha para a nuvem, ela está de um jeito, um minuto depois está de outro, e assim é a política. Isso mais do que nunca, hoje. Tem um monte de variáveis que se interpõem ao jogo político de uma maneira muito forte. E as redes sociais parece que ampliaram essa situação. Então, Emanuel, só para você... né? Isso, é muito forte, né? E a maneira de influenciar, né? E aqui, entre nós e o povo da rua, torcida do Flamengo inteira, que está feliz, torcida do Ceará, que está começando a ficar infeliz, a torcida do Fortaleza, que está infeliz no momento. Entre todos nós sabemos que a influência que uma big tech dessa pode ter numa disputa eleitoral aqui e alhures, de qualquer lugar do mundo. Imagine num país como o Brasil, se esses personagens resolverem, de alguma forma, criar circunstâncias que ninguém controla. Manuel, por favor, seu encerramento. Pensando a partir do que o Ricardo estava falando, né? Assim, a história do Ceará é marcada por grandes personagens, usando uma redundância, personagens personalísticos, né? O próprio Tasso, Galeguinho dos Olhos Azul, o próprio Ciro, né? O Lúcio Alcântara não conseguiu imprimir essa sua marca como persona, que era a continuidade de um projeto. O próprio Cid Gomes, né, é esse personagem, inclusive com várias imagens durante o seu governo que ajudaram ainda nessa personalização da sua figura. O Camilo foi conquistando isso ao longo do tempo. Eu lembro bem que na eleição de 2014, no segundo turno, quando era Eunício e Camilo, era muito difícil assistir os debates, porque eram duas figuras completamente insossas, sem nenhum carisma, sem nenhum brilho. E ele foi desenvolvendo isso, sobretudo no segundo governo, né? Manuel, sobretudo durante a pandemia, penso bem. Que se a gente lembrar... Desculpa interferir, eu costumo dizer, nunca duvide de um homem de sorte, nunca duvidemos de um político de sorte. O Lula é um político de sorte, as circunstâncias... O Camilo foi extremamente ajudado e, evidentemente, que precisa ter competência para isso. Nesse ponto entrou o Chagas, daí a devoção do Camilo ao Chagas, que colocou o Camilo em contato cotidiano, todos os dias com a população, num momento muito difícil das pessoas. Então, o Camilo soube aproveitar e incorporou essa personalidade e esse personagem de uma maneira muito forte, exatamente naquele momento. E até hoje... Porque até na campanha de reeleição, o Camilo enfrentou o general Teófilo, que era um completo desconhecido e que não precisava bem encenar essa persona, né? E a nível municipal, a gente tem a grande figura do ex-prefeito Juraci Magalhães, né, que também produziu aí um imaginário. Então você tem na história do Ceará esses personagens, tanto com dificuldades de produzirem uma persona sua, como também os que tiveram muita desenvoltura, que, como o Ricardo está lembrando, o Elmano não conseguiu ainda fazê-lo, né? Assim, inclusive criar uma... Quem é que a gente poderia chamar na Assembleia de um deputado eumanista e não camilista? Né? Do mesmo jeito do deputado federal. Existem até petistas, mas humanistas mesmo não. Exatamente. E será que um dia existirá? Então, acho que essa é a questão, e é uma questão importante que vai para a eleição, aí se for o Ciro, que é uma persona mesmo, no sentido mais ampliado da palavra, né? Contra uma não persona. Então, o Ciro, uma persona contra um governo, uma persona contra um projeto. E ao lado do Tasso, né? E ao lado do Tasso. Discurso não falta, Isso. não. Discurso não falta, não. História não falta, trajetória não falta. Enfim, não será fácil. Ricardo, seu pitaco final, para a gente fechar em 30 segundos, por favor. Você diz assim que não falta discurso, né? O Ciro, às vezes, falta um pouco de juízo. De quê? Inteligência nunca. Juízo. Sim. Mas inteligência nunca. Olha o que eu entendi. Entendi que falta um pouco de lulismo, no sentido ser do Lula. Não precisa chegar tanto. Um pouco mais de juízo já ajuda muito. Sim. Mas ele é inteligentíssimo. Inteligentíssimo.
Sim. Eu vi o discurso dele lá, mesmo que a gente discorde do posicionamento que ele está adotando, que a gente veja aspectos muito viscerais, que ele podia estar sendo mais pragmático em algumas coisas, mas ele é envolvente. O Ciro não é um candidato para passar batido numa eleição em que ele tenha tempo de televisão, tenha espaço de comunicação. No plano nacional, ele tem que encontrar dificuldades por causa de dificuldades mesmo de expressão. Mas se der espaço. E provavelmente terá. Só tenho a ouvir a nossa conversa. Obrigado a você, Ricardo. Obrigado, Emanuel. Voltaremos em breve. Vamos dar continuidade a esse tema, essa discussão. Pretendo torná-la semanal. Seria muito bom que conseguíssemos. Tá? E vamos em frente. Muito obrigado a vocês dois. Tá? E em breve voltaremos a conversar. Obrigado a você também. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. E não para de vir gente visitar. Um baiãozinho no prato, com o peixinho torrado, né? Torrado. E não para, O caba chega a salivar. É de ficar besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. terra de rendeiras, arte feita em couro e riqueza cultural. Sou apaixonado, o lugar abençoado. O governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. A Alesse apresenta o Ceará de Valores, que chegou para apoiar a juventude e fortalecer nossa identidade cultural. Um programa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que une cidadania, educação, cultura e inovação. São 3 trilhas formativas: liderança, inteligência emocional e habilidades para o futuro, cidadania, identidade e participação social, empreendedorismo, inovação e novas economias no Ceará. Em cada cidade polo, encontros presenciais e plataforma digital conectam 16 mil jovens em todo o estado. Com tecnologia, criatividade e colaboração, os jovens criam projetos de impacto para o futuro do Ceará. Projetos inovadores serão reconhecidos e premiados, dando visibilidade e oportunidades reais. Ceará de Valores é caminho, tradição e futuro.